sacrifica a Deus. Jesus disse assim: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Nós podemos entender que Abraão diz assim: poxa vida, assim como alguém morreu para salvar o meu filho, assim como esse cordeiro morre para salvar o meu filho, no lugar do meu filho, um dia, quem sabe, alguém haverá de morrer em nosso lugar. Abraão entendeu e compreendeu o plano de Deus. Quando você chega nos livros de Êxodo, Levítico, você vai ver ali a história de um cordeiro, que sendo imaculado, tinha que ser sacrificado a Deus todos os dias pela manhã e à tarde. O sacerdote sacrificava cordeiros, porque aqueles cordeiros que sacrificavam, eles tipificavam o Senhor Jesus. E esse texto aqui, Isaías traz à luz mais fortemente de quem era Jesus. Tendo em vista que esse texto, esse capítulo, ele fala do sofrimento do Messias. E nós sabemos que nada mais é do que Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que me deixou tocado foi o silêncio dele naquela hora. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da preocupação, dos açoites, das bofetadas, ele não abriu a sua boca. Que serenidade, que equilíbrio emocional. Por que Jesus conseguiu e teve essa capacidade, sabendo de que você vê que ele abre a boca só para o Pai ali no jardim do Getsemane, aos seus discípulos orientados, mas na hora do confronto ele não abriu a sua boca. Lá no jardim, o Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua e não a minha. Aleluia. Não é verdade? Ali Jesus Cristo entendia que era a vontade do Pai que teria que prevalecer. Jesus disse assim um dia: eu sei, Pai, que o Senhor sempre me ouve, porque eu sempre faço a tua vontade. Jesus sabia que ele entrava e andava em sintonia com a vontade do Pai. O Pai sempre estava ao seu lado, lhe auxiliando, lhe dando força, porque ele sempre se preocupava com isso, em fazer a vontade do Pai. Aqui neste momento, ele também tinha consciência disso, que todo o seu sofrimento, que toda a sua dor estava imbuída, estava envolta no projeto de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vai ver que a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário era a vontade do Pai, era a vontade de Deus. Jesus sempre estava em sintonia com o Pai. É por isso que nesta hora você vê Jesus em plena serenidade, em pleno equilíbrio emocional. Na hora que os seus acusadores lhe acusavam, na hora que os soldados lhe espancavam, na hora que ele era esbofeteado, quando tiraram-lhe todas as suas roupas, puseram em sua cabeça uma coroa de espinho e bateram com uma cana para que aquilo cravasse na sua... Ele não abriu a sua boca. Eu fico pensando, aí eu voltei para nós, como é que nós reagimos na hora dos nossos desafios? O texto fala assim: como um cordeiro que foi levado ao matador, como uma ovelha que está dentro dos seus tosqueadores, ela é pega totalmente viva e saudável e imobilizada, para que o tosqueador venha e tira todo o pelo daquela ovelha. Ela não abre a boca.
mesmo na hora que ela está sendo levada para o matadouro, ela parece que tem consciência daquele ato. Parece que aquele animal tem consciência de que ele nasceu para morrer, para ser útil para alguém. Como é que nós reagimos diante dos desafios? Existe um tosquear de Deus em nossas vidas. Existe um momento em nossas vidas que Deus faz conosco como a ovelha. E como é que nós reagimos nesses momentos, né? Você vê Jesus diante do sofrimento totalmente silencioso, não murmurou. O Deus que ele foi o mais desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, não fizemos dele caso algum. Mas você não vê ele reclamando. Você não vê Jesus rejeitando as suas provações, as suas dores, os dilemas da vida que ele passou. Você nunca vê Jesus reclamando. Graças te dou, ó Pai, porque eu sei que tu sempre me ouves. Ele dizia, você vê a submissão a ele, a vontade de Deus, querendo que cumprisse na vida dele toda a vontade de Deus. Quando Pedro chega e corta a orelha do soldado, né? E ele repete, o que é isso? Está ficando doido? Será que não pode nesse momento ser cumprido a vontade de Deus, o plano de Deus? Ele sopra aquilo ali, passa a saliva, coloca no lugar. Ele sempre procurando fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, e se preocupando com isso. Ou quando vocês forem orar, fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes nós não compreendemos essa realidade, irmãos, que a vontade de Deus precisa se concretizar na vida de cada um de nós. E às vezes isso dói. E às vezes isso é meio dolorido em nossas vidas, sabe? Ele fala assim, uma ovelha, ela sempre é criada, comprada, cuidada, para em algum momento da sua vida ela recompensar o seu dono. E a primeira recompensa da ovelha é de duas maneiras, é o leite e a lã. As primeiras, a lã, por isso que o dono cuida, a alimenta, trata dela. E naquele momento aquele animal parece que entende isso, ele não abre a boca. Existe algo em mim e você que Deus tem uma expectativa para colher de nós. Lá no livro do profeta Isaías falou assim, olha, eu comprei uma terra, tirei as pedras, não foi? Limpei tudo, cerquei aquela terra e coloquei a minha vinha ali, plantei a minha lavoura e esperei que desse frutos bons. A expectativa daquele homem que comprou aquela terra era que aquilo me produzisse algo para ele, mas não deu frutos bons, deu frutos amargos. Existe uma expectativa de Deus, que Ele está esperando alguma coisa de nós. Aqui nessa noite, o nosso louvor, a nossa adoração, é a nossa gratidão. São frutos que agradam ao Senhor. Qual é? É você levantar as mãos aos céus e louvar ao Senhor por essa noite maravilhosa que Deus tem nos dado aqui. A expectativa de Deus. Olha, meus queridos irmãos, a própria ovelha, ela é beneficiada quando o pelo dela é cortado. Porque se aquele pelo vai crescendo muito, aquilo dá abrigo a muitas coisas, animais, a carrapatos, a vermes. Então há uma necessidade de ser cortado aquele pelo. Muito embora aquele pelo foi que protegeu aquela ovelha no inverno, agasalhou a ovelha, foi bom para a ovelha, mas chega um momento que aquela lã tem que ser tirada. É interessante isso, né? Parece que a ovelha sabe disso e ela não abre a sua boca. Tem muitas coisas em nossas vidas que é muito bom para nós, nos dá comodidade, nos dá alegria. Chega um momento que Deus tem que tirar da nossa vida. É verdade?
Porque se não tirar o carrapato vem. Se não tirar o inimigo chega. Porque chega um momento que você tem que procurar Deus, clamar a Deus. Deus cria esses incômodos em nossas vidas. Assim como o tosquiador tira toda aquela lã para o bem da ovelha. Por que Deus faz isso? Porque Ele tem algo novo, especial para a minha vida e para a sua vida. Todas as vezes que podam a lã da ovelha, nasce uma lã melhor. Nasce uma lã de melhor qualidade. Assim em nossas vidas, todas as vezes que nós somos tratados por Deus, trabalhados por Deus e sofremos alguma perca, Deus faz isso para o melhor da tua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. É por isso que você tem que levantar a mão e glorificar o nome do Senhor. Sabe, queridos, depois, antes que eles explodam, tosquiam a ovelha, ela passa por um banho. A lã é lavada ainda na ovelha, não é depois. Enquanto a ovelha está de pé, ela é tratada. E é assim que Deus faz conosco. Não é verdade? Quando Deus quer o melhor de nós, Ele trabalha em nossas vidas, tirando aquilo que não agrada a Ele, vai limpando a nossa vida. Quantas vezes que você amanhece o dia, ou no percorrer do seu dia, algo começa a falar em sua vida: eu preciso melhorar isso, eu preciso falar menos, eu preciso criticar menos, eu preciso deixar de ser ranzinza, eu preciso melhorar meus hábitos. Algo é o Espírito Santo tentando limpar e purificar a tua vida. Eu preciso ir para a igreja melhor, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso servir a Deus melhor. É Deus fazendo essa limpeza em nossas vidas. Algo tem que acontecer para que a glória de Deus, o poder de Deus e a unção de Deus se manifeste na sua vida. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então Ele limpa-nos, Ele nos purifica. Que coisa maravilhosa, não é verdade? E uma coisa, é um trabalho de muito cuidado, para que não possa machucar a ovelha. Tosquiar a ovelha é um trabalho melindroso. Que tem habilidades. Alguns países cortam com uma tesoura, outros cortam com uma navalha, mas tanto com uma ferramenta, outros com uma máquina. Tanto um como outro tem que tomar muito cuidado para não ferir a ovelha. Você está entendendo o que Deus quer dizer aqui? No momento da tua poda, no momento que Deus trabalha conosco, tirando aquilo que não agrada, Deus não faz isso para te machucar, para te ferir. Deus faz isso para te ajustar dentro da vontade dEle, para que as bênçãos dEle sejam maiores na sua vida. Você verá nesse fim de texto que fala assim: Ele verá o trabalho da sua mão e vai ficar satisfeito. Agora você não está entendendo nada, mas uma hora você vai levantar a mão ao céu e vai glorificar a Deus por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Não é para te ferir, não é para te humilhar. Deus está trabalhando o teu caráter cristão, moldando as nossas vidas, trabalhando o nosso ser, porque Deus tem reservado coisas melhores para nós. A nova lã vai ser melhor, a nova pelagem vai ser melhor, os pelos que haverão de surgir vai ser melhor, a bênção de Deus na sua vida vai ser melhor. Mas no momento de você não abrir a boca, ficar em silêncio e ver o que Deus está fazendo, só glorifica o nome do Senhor, seja feita a tua vontade. Está doendo, mas Deus tem o melhor para você. Vai passar essa dor, essa prova não vai perdurar por toda a eternidade. O choro pode durar uma noite, diz a Bíblia, mas a alegria vem pelo amanhã. Glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe uma coisa que eles têm que entender? Que os tosquiadores, eles nunca cortam o pelo da ovelha no inverno. E tem um cuidado especial com isso, porque se a ovelha não tiver pelo, ele não pode cortar no inverno. Não tiver pelo, ele não suporta o frio. Então deixa para cortar o pelo no verão. Acabou o inverno, aí é tempo de tirar o pelo da ovelha. É por isso que a ovelha sempre se trabalhar, sem reclamar.
Porque ela sente que quando aquele pelo sair, ela vai superar o calor, ela vai atravessar o calor. Mas quando o novo frio chegar, o pelo também chegou novamente para proteger e agasalhar a ovelha. Esse é o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Deus não vai prová-lo além dos teus limites, além da tua capacidade. Deus não vai te dar uma prova tal qual você não possa suportá-la. Deus vai te provar, mas com a aprovação vem o consolo, o conforto, a alegria de Deus para a tua vida. Saiba disso. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Eu termino aqui nessa noite aconselhando-nos a guardar em silêncio, com expectativa, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Devemos agir como esse cordeiro que na hora das maiores provações ele não abriu a sua boca. Primeiramente, ele sabia o pai que ele tinha. Quem é que conhece o pai que tem aqui? Glória a Deus. Paulo dizia assim: eu sei em quem eu tenho crido. Vai reclamar, não precisa murmurar. Você sabe quem você tem. Outra coisa, tem que entender que o Deus que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia da sua vida. Nós estamos no processo de Deus, sempre para melhor, sempre para melhor. Não é verdade? Então nós temos que guardar em nosso coração aquele último versículo que eu acabei de ler nessa noite, em 1 Coríntios 15:1. Sermos firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Fique de pé em nome do Senhor.